Olá, neste vídeo vou dar orientações sobre como você pode melhorar a escrita científica, a escrita do seu artigo para publicação. Eu sou Daniel Mendes, este é o canal Academia da Pesquisa. O primeiro ponto que quero ressaltar é que a escrita científica segue um método. O processo de escrita científica ele é metódico e isso pode ser problemático até para uma grande quantidade de estudantes, de acadêmicos. Uma das questões da escrita acadêmica é que o pesquisador utiliza muitos dados e é comum ele querer escrever, colocar no artigo toda a quantidade de dados que ele pesquisou. Assim, quando se colocam muitas ideias no texto científico, muitas vezes fica difícil selecionar aquelas mais importantes, porque é difícil retirar ideias quando se monta a estrutura, quando já está escrito. Toda vez que retiramos parte do texto, nós pensamos que ele vai ficar incompleto. No entanto, colocar muitas ideias torna mais difícil de retirá-las. Realmente, o ideal, quando se escreve um artigo científico, o ideal é simplificar, reduzir o número de possibilidades. Colocar restrições no texto ajuda a criar as possibilidades criativas. Assim, o que o pesquisador deve fazer é reduzir a escala, limitar o texto para uma ideia específica. Evite mostrar tudo o que você sabe. Você não precisa colocar no texto tudo o que você leu sobre um tópico. A escrita acadêmica parte do princípio que você sabe mais do que está escrevendo. E o seu trabalho é selecionar a informação mais relevante do seu conhecimento ou da literatura. É você, o autor, que tem que decidir o que irá mostrar como questão principal. Um exemplo foi a minha própria tese de doutorado. Eu estudei rigidez arterial em um grupo de pessoas com doença arterial e foi feita a coleta de uma enorme quantidade de variáveis. No entanto, nós tivemos que selecionar aquelas variáveis que realmente estavam relacionadas ao objetivo principal do estudo, aos objetivos específicos, para tornar o artigo de mais fácil leitura e entendimento. Então, minha posição, principalmente ao escrever o manuscrito para publicação, a publicação que é mais seletiva, que é menor do que a tese, foi selecionar aquela informação mais precisa, mais limitada para a publicação do artigo. Ao incluir pouco, a escrita científica fica mais forte, porque o poder de comunicação, de transmitir uma ideia para o leitor aumenta a partir do estudo que fica mais claro. Portanto, um passo vital é leia o que você escreveu. Todos nós precisamos de feedback, de retorno das avaliações que fazemos. O ideal é sempre revisar e ler pequenas partes do texto depois que você escreve. Portanto, acostume-se desde o início a ler o seu texto, a fazer pequenas edições, porque assim, no final, você não vai ter um volume muito grande para analisar. Uma boa técnica é ler o texto em voz alta. Isso é muito útil, por exemplo, para identificar partes do texto que estão repetidas. E um ponto importante também é chamar a atenção sobre as referências. É essencial que você vá incluindo as referências nas frases, no seu texto, enquanto você escreve. Isso facilita muito, facilita garantir que você vai ter todas as fontes para aquelas suposições que você coloca no texto. Além disso, evita a desorganização das referências. Então, organizar as referências é algo que a maioria dos autores subestima porque pode ser muito trabalhoso. Então, uma outra orientação importante é pause a escrita e leia o que você escreveu. Pratique regularmente o hábito de ler o que você escreveu e revisar. É melhor ir revisando aos poucos do que deixar tudo para o final. Se você fica bom em editar em pequena escala, você vai se acostumar a fazer os ajustes enquanto você escreve. Demora para conseguir essa habilidade, mas vale a pena o esforço, porque o trabalho ficará melhor.
e isso dá uma sensação de satisfação que auxilia bastante a completar o texto. Portanto, algumas dicas e orientações para você melhorar a escrita do artigo científico. Siga o método para a escrita científica. Comece pela metodologia ou pelos métodos, escreva os resultados, escreva a discussão, deixe a introdução para o final. Isso é o que a maioria dos autores faz num artigo original. Evite colocar muitas ideias. Selecione aquelas relacionadas aos seus objetivos e, importante, faça pausas na escrita e leia o que escreveu. Vá revisando enquanto você escreve, coloque as referências e organize seu texto aos poucos. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você acha que vale a pena, compartilhe esse vídeo, compartilhe essas ideias e curta o vídeo.